Glórias a Ti, Jesus. Eu entrego o governo desta pregação a Ti, Santo Espírito de Deus, e peço humildemente que não seja retido dentro de mim nada, absolutamente nada que é necessário. As pessoas que estão aqui orando no santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, bem como todos aqueles que estão acompanhando a transmissão dessa noite oracional pela rede social do meu querido amigo Padre Alberto Gambarini. Você que está virtualmente rezando conosco, mas espiritualmente também sendo atingido por aquilo que fisicamente o Espírito Santo está fazendo nessa noite. Amém? Abre a sua Bíblia, nós vamos fazer uma meditação nesta noite em Atos dos Apóstolos. É o último capítulo. Você vai usar, nós vamos usar 2 capítulos de Atos dos Apóstolos. O último, que é o capítulo 28, e a metade dele, quase metade dele, que é o capítulo 13. Então, o capítulo 28 e o capítulo 13. Eu já agradeço de todo o coração. É sempre uma alegria, e isso não é jargão não, é uma verdade de alma que eu digo a vocês, vir orar com você nessas noites de oração, do grupo de oração deste santuário. Já agradeço a toda a equipe de servos, ao Padre Alberto, pela confiança e pela lembrança, e me comprometo em entregar você para a vontade de Deus nessa noite. Amém? Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Como eu sei que você é uma pessoa já que manuseia a Sagrada Escritura com facilidade, pois tens um grande professor, já está aí de posse do capítulo 28. Vai lá no versículo 16, que está escrito assim: chegados a Roma, permitiram que Paulo se alojasse por sua conta com o soldado vigia. Agora vai para o capítulo 13. Recua lá e vai para o capítulo 13, no versículo 47, que vai dizer assim, capítulo 13, versículo 47: assim nos ordenou o Senhor: eu faço de ti luz das nações, para que minha salvação atinja os confins da terra. Ao ouvi-lo, os pagãos se alegraram, glorificaram a palavra de Deus e creram os que estavam destinados à vida eterna. E assim a palavra de Deus se espalhou por toda a região. Dá um beijo na sua palavra do Senhor, e vamos aplaudir a palavra que acabou de ser proclamada em nosso meio. Vira para quem tem o privilégio de sentar do teu lado e fala: nessa noite, o Espírito Santo quer ter uma conversa muito direta contigo sobre a sua fé. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: você está a fim de fazer uma DR sobre a sua fé? Para os mais novos já sabem o que eu estou falando, né? DR, para os mais experientes, significa discutir a relação, entendeu? Nós vamos discutir a relação com a sua fé, ok? Eu me chamo Evandro Nunes, como o irmão já falou, eu sou missionário católico da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, diocese vizinha.
Sou membro da Renovação Carismática Católica lá naquela diocese. Meu grupo de oração acontece amanhã, chama-se Mar de Deus. Acontece no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Aflitos, toda quinta-feira às 20 horas. Sou casado com a Solange e pai de 4 bênçãos, né? Você se espantou assim, nossa, mas 4 filhos? Eu sou pai da Maria Esther, da Helena, da Laura Maria, e aí ficamos grávidos pela 4ª vez. E quando ficamos grávidos pela 4ª vez, eu tive um colóquio com Nossa Senhora, sou escravo dela, né? Falei, ô mãe, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a cor dos panos aqui de casa? Esse varal está muito cor de rosa, é muita calcinha para pouca cueca. E aí Nossa Senhora disse assim, fique tranquilo meu filho, eu vou lhe surpreender. Eu disse, amém, então eu acredito. E aí no último dia 6 agora, desse mês, eu fui surpreendido. E para a glória de Deus, eu sou pai de uma linda menina. Nasceu a Clarice. Nasceu a Clarice. Então se renovou a certeza de que eu serei santo. Você acha que é fácil conviver com 5 mulheres dentro da mesma casa, sendo você o único homem? Os mais antigos os mais experientes vão lembrar dessa música, que eu cantava na minha juventude, né? Não está sendo fácil, não está sendo fácil, mas eu vou ser santo, porque, irmão, não tem como, entendeu? Vai ser a graça. Mas somos uma família missionária, voltada para a evangelização, e realmente a nossa vida, a nossa família foi consagrada para que sejamos uma experiência viva do cenáculo, uma experiência viva de uma família que decidiu viver e promover a vida do Espírito Santo na vida das pessoas. Essa é a minha missão nessa noite, promover a vida do Espírito na sua vida. Por isso que nós vamos falar de fé. Esse livro, Atos dos Apóstolos, que é um livro que para nós carismáticos é tão falado, é tão difundido, é tão comentado, nele está registrado o acontecimento do Pentecostes, lá nos inícios mesmo do Atos dos Apóstolos, foi escrito por São Lucas, mas eu queria pontuar você de algumas coisas. Quando eu pedi para você abrir a sua Bíblia no capítulo 28, no último capítulo desse livro, e ler comigo o versículo 16, você leu a respeito da prisão de Paulo em Roma. Paulo já tinha evangelizado, já tinha se encontrado com Jesus, né, já tinha se convertido, e ele já tinha fundado todas as comunidades das quais o próprio Espírito suscitou que ele assim fizesse. Então ele percorreu, ele navegou, ele andou, ele pregou, ele formou e estava chegando ao fim a sua jornada. Então ele é trazido da ilha de Malta para Roma, e lá em Roma ele vai ser preso, e foi isso que nós proclamamos aqui no versículo 16 do capítulo 28, e ele vai ficar hospedado momentaneamente até o seu julgamento, numa casa, e sendo vigiado por um soldado, até ele ser condenado, e Paulo vai ser decapitado, ou seja, vai ser como aconteceu com João Batista, cortada a sua cabeça. Ele vai morrer em Roma. Ele escreve uma carta aos romanos, carta de São Paulo aos romanos, mas ele não tinha pisado em Roma até então. Ele só vai pisar em Roma para morrer. Quando Paulo é decapitado, a cabeça dele toca
3 vezes no chão. Rola, dá 3 toques no chão. E cada toque da cabeça de Paulo no chão, depois vai nascer uma fonte. E ali é construída o que hoje é uma igreja chamada Igreja das 3 Fontes. Olha o que fez a fé deste apóstolo, que não conheceu fisicamente Jesus de Nazaré. A Igreja das 3 Fontes. Porque São Paulo era uma grande fonte do Espírito. E esse acontecimento do capítulo 28, versículo 16, quando é sentenciada a prisão de Paulo, Lucas está entre as pessoas que são discípulos de São Paulo. E quando acontece esse episódio da prisão, aí é que Lucas começa a escrever esse livro chamado Atos dos Apóstolos. Isso está acontecendo, essa escrita por parte de São Lucas está acontecendo 63 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: você está entendendo, abençoado? O livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai narrar os 30 primeiros anos da vida dos cristãos, desses cristãos. Todos os 28 capítulos desse livro, Atos dos Apóstolos, narram os 30 primeiros anos da história cristã. E agora eu vou fazer uma pergunta, diga para a pessoa que está do teu lado: ele falou que ia fazer uma DR sobre a sua fé. Diga aí para a pessoa do teu lado. Aí eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, e você que está rezando conosco aí, você pensa que está escapando, você está no bolo também, meu amigo. Não pensa que vai ficar só na tecla, não. Estou falando com a tua alma também. Qual vai ser a história que você vai escrever quando você tiver 30 anos de fé? Ou você que já passou, ou já atingiu 30 anos de fé, quais são os frutos dos seus 30 anos de fé? Você consegue mensurar e descrever, em 30 anos de fé, eu vivi isso, eu fiz isso, a minha fé produziu isso, fez acontecer tal coisa, evitou tal coisa. Se você ainda não consegue mensurar isso, você está na noite certa. Você está na noite certa. Porque Jesus vai aparecer para aquele que na ocasião era o maior inimigo de sua igreja. Saulo de Tarso era o grande inimigo da igreja. Ele tinha uma carta do governo que permitia que ele perseguisse e prendesse cristãos. Aqueles que se declaravam usando um crucifixo, dizendo: eu sou cristão, eu sou batizado, eu sou do caminho. Então, todas as vezes que Paulo sabia que existia um cristão, aquele cristão era o alvo, não de Paulo, de Saulo. E aí Jesus aparece ao seu maior inimigo, ao maior inimigo de sua igreja, e muda o seu nome. De Saulo ele se torna Paulo, e faz do seu maior inimigo, do maior inimigo de sua igreja, o apóstolo mais zeloso da sua igreja. E isso tem um significado muito importante nessa noite. Sabe aquela pessoa que é uma pedra no seu sapato? Sabe aquela pessoa que zomba da tua fé?
Sabe aquela pessoa que está te dando trabalho há mais de uma semana, há mais de um ano, há mais de 20 anos, em matéria de fé? Fique esperto, porque essa pessoa pode ser um grande apóstolo, um zeloso, uma zelosa apóstola do Senhor Jesus. E não é por causa da fé que eles não têm, é pela fé que você tem. E é isso que nós precisamos amadurecer nessa noite. É essa a grande experiência que nós vamos fazer. Meu irmão, minha irmã, a sua fé é capaz de mudar o nome de alguém? Eu disse que ia fazer uma DR de fé com você. A sua fé, o seu jeito de viver, exercitar a sua fé, testemunhar a sua fé, tem mudado a conduta das pessoas que passam pela tua vida? Não responda em voz alta. Se a resposta é eu não sei, ou até mesmo humildemente você reconhece e fala, não, a minha fé ainda não tem mudado a conduta das pessoas que passam por mim, elas não têm se convencido, elas não têm se inspirado na minha prática de fé. Eu digo para você nessa noite, que além de você estar no lugar certo, na hora certa, você precisa de um grande avivamento. Diga para a pessoa que está do teu lado, você precisa de um grande avivamento, meu irmão. O Espírito nos reúne nessa noite, meu irmão, minha irmã, aqui fisicamente e pela internet, não para dizer para mim e para você que você não tem fé. Não é isso, nós precisamos subir o nível. Não tem mais tempo para dizer, você não tem fé, não acontece as coisas porque você não tem fé. Não é isso. Isso até posso até na liberdade do Espírito que eu tenho com você, dizer que soa até como algo diabólico. Como é que eu posso dizer que uma pessoa não aconteceu porque ela não tem fé? Nós não estamos aqui para dizer isso. Eu não vim aqui para apontar o dedo. Sabe por que não está acontecendo? Sabe por que não acontece as coisas na sua vida? Sabe por que não acontece a restauração da sua família? Porque você não tem fé. Seria uma loucura da minha parte. Não é isso. O Espírito Santo não nos trouxe para isso, para acusar, mas o Espírito Santo nos reúne nessa noite para qualificar a nossa fé. E veja que profético, você está no santuário, Nossa Senhora, a carta aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso até, fazendo uso desse adjetivo, dizer para você que sem fé você não gera prazer para Deus, prazer para a Virgem Maria. E essa experiência de qualificar a nossa fé passa por um caminho. E esse caminho eu quero passar para você. Você quer receber? Então, rasga o coração aí, que eu vou botar aí dentro. A primeira coisa que você tem que entender para avivar a tua fé: o evangelho que foi narrado pelos apóstolos, pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é uma experiência em que eu faço análise. O evangelho é colocado diante da minha vida, não para que eu o avalie, mas para que eu creia nele. Eu não posso pegar o evangelho e ficar observando, avaliando, calculando, e aí a partir disso, quem sabe eu faço uma experiência. Não, ele foi escrito para que primeiro eu creia, depois, se der tempo, eu faço alguma análise. E se não fizer, não vai fazer falta nenhuma. Então, todas as vezes que você se depara com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você é chamado.
O Evangelho te atrai a crer e não a observar, a crer, a esperar nas promessas e nos feitos e na repercussão do Evangelho, e não simplesmente em avaliar. Pode ser, quem sabe, não, mas veja bem, olha aqui a situação. Não, irmão. Nós precisamos, em matéria de fé, voltar a crer naquilo que o Evangelho escreve para mim. Jesus disse no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então qualquer outro caminho que você siga é roubada. Jesus disse: a porta é estreita, e apertado é o caminho, e largo é o caminho da perdição. Então eu vou pelo caminho mais exigente, eu não vou pelo caminho mais fácil. Eu preciso crer nisso. A cruz é loucura, e eu preciso entender que essa loucura não vai ser compreendida pelos mundanos. E uma verdade do Evangelho que tem sido uma grande força para mim e para você que quer realmente ser um homem do Espírito, uma mulher do Espírito: o mundo nos odeia. Não adianta você querer, em matéria de fé, agradar o mundo, porque você não vai conseguir. Se o teu jeito de viver a fé é o jeito que agrada, que gera prazer à Virgem Maria, a Jesus, ao Espírito Santo, ao céu por inteiro, ao seu santo de devoção, então esqueça a ideia fajuta de querer agradar o mundo, porque o mundo te odeia. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado? O mundo te odeia, meu irmão. Então para de querer alisar com o mundo. Não, olha, veja bem e tal. O mundo nos odeia. Ou você acha que esse caminhão de gente aqui, reunido nessa noite de quarta-feira, mais um caminhão de gente pela internet, você acha que isso é alegria para o mundo? Não é alegria para o diabo, não é alegria para o mundo. Mas você fez a escolha certa. Diga para a pessoa do teu lado: parabéns, você fez a escolha certa, irmão. E assim nós vamos caminhando. Eu disse, a primeira coisa que eu disse para você, qual é? Vamos ver se está afinado. O Evangelho não é para você avaliar, é para você crer. Creia no Evangelho. A segunda coisa, para que a sua fé seja uma fé avivada: um homem e uma mulher do Espírito, um homem e uma mulher de fé, é conduzido por duas certezas. Faz assim comigo, assim, ó, duas certezas. Faz para a pessoa que está do lado: duas certezas. Fala para outra pessoa: duas certezas. Diga para ele ou para ela: recebe a primeira aí. A primeira certeza que rege um homem e uma mulher de fé: ele acredita absurdamente no poder de Deus. Se é para ele, pode ser mais forte, porque o poder dele é forte, meu irmão. E como isso se exerce, Evandro? Como é que acontece? Como é que acontece? Eu vou desenhar para você. Uma pessoa, um homem e uma mulher de fé, é conduzido por essa certeza. Ele acredita absurdamente no poder de Deus, independente das circunstâncias. Deus é quem vai ditar o resultado final. Independente do que está acontecendo, parece que você está perdendo, entendeu? Parece que a tua fé está minguando, parece que vai dar tudo errado, mas o final, o resultado final, tem o selo de Deus. Por quê? Porque uma pessoa de fé, ela acredita absurdamente no poder de Deus. A segunda coisa, a segunda certeza, diga para a pessoa que está do lado: a segunda certeza, recebe aí, abençoado.
A segunda certeza. Uma pessoa de fé avivada, um homem e uma mulher de fé avivados, ele acredita inegociavelmente, irremediavelmente, no poder da sua oração. A pessoa acredita absurdamente no poder de Deus, mas ela jamais questiona, duvida e contesta o poder e o alcance que a sua oração tem. Diga para a pessoa do teu lado, lá vem mais uma pergunta. Dá uma olhada para essa pessoa que está do teu lado. Calma, calma. Olha para mim primeiro. Dá uma olhada para essa pessoa que está do teu lado e veja se ele tem cara de quem acredita irremediavelmente no poder da sua oração, da oração dele, né? Ou dela. Dá uma olhada. Se é uma pessoa que fala assim, eu vou orar, e quando eu oro, o céu acontece. Veja se ele tem semblante de quem vai para a oração na certeza de que a vitória vai ser entregue. E é aqui que muita gente escorrega. Eu não tenho dúvida que você que está aqui, você que está aí rezando conosco pela tela desse computador, desse smartphone, que você não duvida do poder de Deus, que você crê no poder de Deus, mas a segunda certeza precisa ferver tanto quanto a primeira. Será que você acredita firmemente, absurdamente, no poder da sua oração? Ou você ainda continua naquele grupo de pessoas que entende que a oração do outro tem mais poder que a sua? Que a oração, vou usar aqui o nome do padre, tá, padre? Eu sei que você é um homem do Espírito, mas se o padre Alberto orar, ele é um homem do Espírito, claro. Mas para de transferir responsabilidade, meu irmão, minha irmã. Ele é templo do Espírito, e você é o quê? Templo do Espírito. Ele é batizado, você é o quê? Batizado. Há uma diferença de sacramentos, de vida sacramental. Ele é um ministro ordinário, ordenado pela Santa Igreja. Eu sou um ministro do Evangelho. O sacramento que vai me levar para o céu é o sacramento do matrimônio. O sacramento que vai levar o Padre Alberto para o céu é o sacramento da ordem. Mas é sacramento. Um é sacramento, o outro é sacramento. A Eucaristia que ele celebra é a que ele comunga. A Eucaristia que ele celebra é a Eucaristia que você comunga. Até quando você vai ficar acreditando que a oração de um outro ministro é mais poderosa que a sua oração? Diga para o irmão que está do lado aí, a casa caiu para o teu lado, irmão. Está na hora de você subir o nível da tua oração, irmão. Está na hora, chega de papinha. Eu vou contar um negócio que acontece só lá em Santo Amaro. Aquele povo que, lá em Santo Amaro, em Itapecerica da Serra, isso não acontece não, viu, irmão? Escuta o que acontece em Santo Amaro. O cidadão, o homem de fé, a mulher de fé, vem até a igreja, deixa o bilhete, você entrega para o ministro tal, entrega para o padre, porque o padre orando, o ministro orando, a graça vai acontecer, mas ele não paga o preço para que aquela oração seja concretizada. É o cristão do papelzinho.
E deixa a oração. É claro, não estou aqui desdenhando de forma nenhuma que você não pode escrever um bilhete. Claro, tudo isso é matéria de fé. Mas o poder da tua oração não pode se resumir a uma escrita num papel. Você está entendendo? Você não pode acreditar que você escrever no papel tem mais poder que você dobrar o joelho, fazer um jejum, fazer um clamor. O fogo desce com a mesma intensidade. Você duvida do poder da oração de uma mãe que carregou durante 9 meses, para os mais apressados, 6 ou 7, que viveu, é sangue do teu sangue. Aí você quer dizer que aquele ministro que é ministeriado em cura e libertação, aquele ministro X que tem palavra de ciência, a oração dele é mais eficaz que a tua. Quem te contou isso não foi o Espírito Santo. E quem contou isso, mentiu para você. Deus vai usar dos ministros de Deus, amém? Mas o que é que Deus vai poder dizer que deu, que entregou a você pela tua oração? Que você possa, não é orgulho, mas aquela alegria interior de dizer assim: isso aqui foi fruto da minha oração. Eu orei, eu entrei na dinâmica da oração, eu entrei no quarto, eu fiz jejum, eu fiz penitência, eu fiz clamor, e depois de tanto tempo, Ele falou comigo, não mandou recado, não, Ele falou para mim: a tua fé te salvou. O caminho que aquela hemorroíça fez, foi um caminho pessoal, tinha uma multidão, mas ela foi a única que tocou, e tocou de um jeito, aliás, todos tocaram, mas ela tocou diferente. Nessa noite, Jesus está passando entre esses bancos, e Ele está olhando para cada um de vocês, e dizendo: será que ela vai me tocar diferente hoje? Será que é Ele? Ela está me tocando sempre do mesmo jeito. Ele está me tocando, as palavras são as mesmas toda hora, e isso não tem me agradado. A postura é a mesma todo o tempo. Quando é que ela vai me tocar diferente? Porque se ela me tocar, se Ele me tocar diferente, eu entrego. Se ela me tocar, se Ele me tocar diferente, eu vou honrar a fé dele. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: nessa noite você vai tocar nele de forma diferente, abençoado? E aí, meu irmão, não importa se você chegou aqui 5 horas da tarde, ou se você acabou de cruzar a porta aí. Não importa, o que importa é a decisão, é a firmeza, é a graça, é saber que você entende que a sua oração é tão eficaz quanto o poder de Deus, ela se entrelaça com o poder de Deus. Você crê inegociavelmente no poder da sua oração, e quando você crê inegociavelmente no poder da sua oração, você sabe que quando você ora, Deus libera poder sobre você. E aí quando você diz, tudo pode ser mudado pela força da oração, não é um jargão, não é uma frase de efeito, não é uma frase de autoajuda, nem apenas uma frase só musical, é uma verdade da sua alma, porque você faz a experiência. Eu oro e Ele fala comigo, porque o meu Deus não é um Deus de barro, não é. A sua oração, meu irmão, minha irmã, é a mola mestra, é o oxigênio para a existência e para a sobrevivência da sua fé. A sua oração. O poder de Deus é imutável. São Tomás de Aquino, doutor Angélico, diz que se nós passarmos, por exemplo,
Ó, nós não vamos terminar 10 horas da noite não, nós vamos ficar aqui até 5 horas da manhã, em adoração, orando. Ore, canta, ralabaias. Foi a tua presença. Diante Você quer voltar a queimar? Você quer voltar? Então dá descanso para esse banco agora e começa a pedir. Vai, levanta. Levanta e começa a pedir. Eu quero queimar de novo, Senhor. Vai, não espera por mim não. Começa a falar. Eu quero queimar de novo, Senhor. Me faz queimar de novo. Faz de novo a experiência que eu fiz lá atrás. Vai, irmão, não espera por instrumento não. Não espera por nada não. Vai dizendo, eu quero, eu preciso voltar a queimar, Espírito Santo. Eu quero fazer a experiência que os discípulos fizeram indo para Emaús. Dai-me novamente uma embriaguez espiritual, a experiência dos primeiros dias, Espírito Santo. Eu não quero só ouvir falar de fé não, eu quero fazer a experiência viva da fé. Eu quero ser tocado pelo teu poder. Venha, Espírito Santo. Isso, ora carismaticamente, ora meu irmão, abre essa boca e fala que você quer queimar de novo. Você que está em casa, você que está orando pela internet, levanta o bumbum dessa cadeira, meu irmão, não assista não, ergue teu braço e levante a sua voz e peça. Espírito Santo, são tantas vezes que eu tenho entrado nessa igreja e eu tenho voltado frio para minha casa, e a culpa não é dos ministros não, a culpa não é do pregador, a culpa não é do ministério de música, a culpa não é do sacerdote, a culpa não é das condições climáticas não, a culpa é minha, Espírito Santo, que não tenho buscado, que não tenho crido na minha fé como uma mola propulsora. Eu vejo tantas pessoas queimando de amor por Jesus, e eu fico só como um mero espectador. Mas nessa noite eu quero de volta, Espírito Santo, aquilo que eu deixei para trás. Eu quero as práticas espirituais que eu abandonei, que eu troquei. Eu deixei de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e fui buscando tantas outras coisas. Tenho me preenchido, tenho me alimentado com um falso banquete, Jesus, um banquete que não mata a minha fome. Por isso eu te peço, venha e me queime novamente, Espírito Santo, para que o teu amor permaneça. Faz de mim, bate no teu peito aí, faz de mim um altar de Levítico capítulo 6, que esse fogo seja aceso hoje, e não pare de queimar, até a sua volta, porque quando o Senhor voltar, e Ele vai voltar, queridos, Ele vai voltar, Ele quer te encontrar em chamas. Não sou eu que estou dizendo não é loucura. Ele disse no mesmo evangelista São Lucas, que ele tinha um sonho. O sonho dele era que o fogo já estivesse aceso, e ele queria ter entrado nessa igreja hoje, e queria ter encontrado o fogo acendido dentro de você, meu irmão. Por isso nós te bendizemos, por isso nós te glorificamos, por isso nós te adoramos, por isso nós
reconhecemos que precisamos queimar de novo para a sua glória, para a sua glória. Pode se sentar de novo, meu irmão. O teclado pode continuar, querido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que nós proclamamos, existe um caminho também. A primeira característica, a primeira marca de um homem, de uma mulher de fé avivada, é a intimidade com a palavra de Deus. É preciso uma intimidade absurda com a palavra de Deus, dar passos baseado na palavra de Deus, decisões baseadas na revelação das Escrituras. E aí, meu irmão, nós precisamos também qualificar a nossa fé e parar de abrir a Sagrada Escritura só para pedir resposta. Dá uma olhada para essa pessoa que está do teu lado de novo, dá uma olhada nele aí. Fala, você orou bastante, hein, irmão? Fala para ele, você orou bastante agora, hein? Pergunta para ele, está queimando de novo, irmão? Está queimando? Está queimando, irmão? Dá uma olhada para ele e vê se ele tem cara de quem abre a Bíblia só para obter resposta de Deus. Dá uma olhada aí. Se é daqueles que só abre para pedir resposta. Senhor, eu quero uma resposta, eu quero uma resposta, eu quero uma resposta, me dá uma resposta, me socorre, me dá uma resposta, me dá uma resposta. É claro que você pode abrir a Bíblia para pedir resposta, e é bom, é o lugar certo. Mas tem vezes, meu irmão, que nós abrimos esse livro aqui, ó, para que o Senhor também nos faça perguntas. Por que você não está fazendo isso aqui? Por que você... mas tem coisa na Bíblia que eu não entendo. Fica tranquilo, irmão, eu também não entendo. Tem coisa que eu ainda não sei ainda. Mas ele tem perguntado não sobre o que você não entendeu da Sagrada Escritura. Ele às vezes vai te perguntar sobre o que você já entendeu, mas não está praticando. Você já sabe como tem que ser, mas assim, ó, não fui eu, não entendi, não. Como o evangelho de segunda-feira: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não, foi ela que fez? Até parece. Depois dela ter tripudiado, sapateado em cima de mim, na minha inocência, eu vou ser misericordioso com ela? Até parece. Você entendeu qual que é a ordem, mas está fingindo, está protelando. Está protelando a decisão que você já sabe, a decisão que gera prazer para o céu. Mas para mim não gera não, mas não é para você, abençoado. É para qualificar a sua fé. A segunda característica, e aqui Paulo, quando ele faz essa menção: assim nos ordenou o Senhor, eu faço de ti luz das nações, para que minha salvação atinja os confins da terra. Ele estava lembrando de um texto bíblico, né, que foi profetizado por Isaías, há mais de 700 anos antes. Então a história vai sendo escrita, e os homens de fé, as mulheres de fé, vão se baseando naquilo que Deus escreveu na vida e na alma dos homens. Paulo faz essa experiência com a Sagrada Escritura. A Virgem Maria faz experiência com a Sagrada Escritura. Qualquer homem que você admira a fé de qualquer pessoa, pergunte para ele qual é a relação dele ou dela com a Sagrada Escritura, e você vai saber já a resposta. Diga para a pessoa que está do teu lado aí: resolve a tua vida com a Bíblia, abençoado. Diga para ele: resolva a tua vida com a Bíblia. A segunda característica
de um homem, de uma mulher, a marca de um homem, de uma mulher de fé avivada. A sua fé influencia quem não tem fé. Diga para a pessoa do teu lado: a sua fé influencia quem não tem fé. Olha o que aconteceu com este versículo aqui, versículo 48. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Sagrada Escritura. Ao ouvi-lo, ou seja, ao ouvir Paulo, os pagãos, ou seja, quem não tem fé, que não é nem batizado, não tem selo de fé, mas quando eles ouviam a pregação, o testemunho de Paulo, se alegraram, glorificaram a palavra de Deus e creram os que estavam destinados à vida eterna. Sabe por que de vez em quando e por muito tempo entra e sai pessoas na sua vida que não têm fé? É para que quando elas encontrem a tua fé, elas passem a ter fé. E se elas passarem pela tua vida e nem ao menos tremer um pouquinho vendo o exercício, o testemunho da tua fé, tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. É preciso ajustar, é preciso qualificar essa fé. É evidente que não é o teu argumento que convence, é o Espírito que convence, mas o Espírito te convenceu e te governa, então ele vai convencer quem chega perto de você. Ah, mas está demorando muito, mas ele não está falando que é imediato, que é instantâneo, mas que ele vai convencendo. Aí a fé, você vai exercendo a perseverança. Mas quantas pessoas, meu Deus, dizem assim: eu não rezo mais pelo meu marido, não. Eu não rezo mais pelo meu filho, não. Está perdido, já está entregue, eu desisto. Esse tipo de frase não é frase de homem de fé, de mulher de fé. Eu desisto, para mim já chega, acabou, não quero mais, vou jogar tudo para o alto. Deveria jogar mesmo, lá para o alto, né, para o coração de Deus, mas não na desistência. E a experiência faz com que até os pagãos cheguem perto de você e digam assim: meu, o que você tem? Por quê? Não, porque eu falo com aquele, com aquela, com aquele outro, com aquele outro, com aquela lá, com aquele lá, com aquele, com aquele, com aquele. Todo mundo aqui trabalha no mesmo setor, mas quando eu chego perto de você, tem algo diferente. O que você tem? Elas vão te perguntar: o que você tem? A sua fala não é igual a dos outros. A sua postura não é igual a de todo mundo. A tua roupa não é a que todo mundo usa. Você não segue a moda. Meu, você é um cara diferente, mas o que você tem? Aí você vai poder dizer: eu vou te fazer uma pergunta. Você quer o que eu tenho? E provavelmente ela vai dizer: é bom? Você é bom, irmão? Ah, irmão. E aí você vai dizer: receba o Espírito Santo. Vem comigo na quarta-feira. Vamos lá no santuário Nossa Senhora dos Prazeres. E ali Deus vai te conferindo o quanto você não tem vergonha de falar do nome dEle. Ele mesmo disse: se vocês se envergonharem de mim diante dos homens, eu também vou me envergonhar de vocês diante do meu Pai. Ele foi dando dicas, ele foi dando o alerta. Será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé
em Itapecerica da Serra. Não, claro que vai, claro. Olha quanta gente morrendo. E a garganta não nega a fé. E olha quanta gente abandonando a fé, porque não foi atendido. Uma fé imatura, uma fé rasa, porque não medíocre, não fui atendido também. Chega, não quero mais. Uma fé de criança mimada, uma fé que não sobe para a dor, uma fé que não tolera a cruz, uma fé que fica com o Senhor na hora da alegria, na hora do júbilo, mas na hora que tem que ir para o Gólgota, não, estou fora, estou te servindo, estou perseverando, e entra uma enfermidade dessa dentro da minha casa, mas aí se esquece que quando você tem uma fé qualificada, madura, você olha para a enfermidade e fala assim: o poder de Deus, eu acredito absurdamente no poder de Deus, e acredito absurdamente no poder da minha oração. Então essa enfermidade, ela só vai servir para um propósito: manifestar a glória de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Eu vou lá naquele grupo de oração, e se Deus não falar comigo, eu também não piso mais. E Ele está esperando você fechar a porta do seu quarto para Ele falar só para você, e não no microfone. E quando Ele fala no microfone, não é porque Ele tem medo de você. Ai, vou falar porque senão eu perco Ele. É para aumentar a tua fé, e para edificar a fé da igreja. Para edificar a fé da igreja, nós precisamos amadurecer, meu irmão. O resultado daquele testemunho de Paulo nesse capítulo 13 foi alegria. Eles glorificaram e eles creram. Eles glorificaram e eles creram. E para eu terminar, partilho com você essa experiência que está nesse livro, que inclusive eu trouxe para você adquirir, Pensamentos de Fogo, escrito por uma beata da igreja, ou seja, ela é quase santa, uma das mulheres que mais escreveu sobre o Espírito Santo. Não porque ela escreveu sobre o Espírito Santo, mas porque a relação que ela tinha com o Espírito Santo. É uma das mulheres que de maneira mais madura se relacionou com o Espírito Santo, a beata Helena Guerra. E sobre fé ela diz assim: viverás de fé se o teu coração não procurar senão a Deus. É aquele tipo de pessoa que fala assim, que chega para você e fala assim: ou eu ou a tua igreja. Aí você dá um sorrisinho para ele e fala assim: como é que é? É isso mesmo, ou eu ou a sua igreja. Irmão, vaza, vai. Eu não troco a minha fé. E aí você sabe que o melhor de Deus está por vir, que não foi perda, foi livramento. Foi livramento. Se as tuas palavras e as tuas ações estiverem de acordo com os princípios e com a verdade do Evangelho, viverás de fé se olhares sempre para Deus, e se não procurares agradar a mais ninguém senão a Deus. Porque uma pessoa de fé,
ela vive para agradar a Deus. Há 8 anos, meu irmão, minha irmã, 8 anos, Deus me chamou pela fé a viver da minha fé. 8 anos que eu vivo exclusivamente para o anúncio do Evangelho. Eu tinha 5 meses de casado, e Deus falou: é agora, você não vai mais trabalhar para homens, você vai trabalhar para mim, você vai trabalhar para mim, vai ser a minha mão que vai te sustentar, você não vai mais viver na regra natural, você vai depender da minha generosidade, que passa pela generosidade dos meus filhos. E eu não estou falando só de dinheiro não, meu irmão, eu estou falando de experiência de fé, de experiência viva, palpável, em que Deus fala: se você não confiar em mim, você morre, Evandro. É a única chance, você se abandonar em mim, senão você vai sucumbir. Você imagina a cena, 5 meses de casado, eu chegando para o meu sogro, dizendo assim: ó, então, agora eu vou viver exclusivamente para anunciar o Evangelho. E o meu sogro dizendo assim: então peraí, deixa eu entender, você não vai mais ter um trabalho como esse, um trabalho normal de carteira assinada. Isso. E minha filha vai continuar trabalhando dessa maneira, como ela sempre trabalhou. Isso. E aí você vai ficar em casa, e alguém que não te conhece vai ligar para você, chamando você para ir pregar. E dessa forma, Deus vai te sustentar. Eu falei: isso? E é como se ele dissesse assim: e você quer que eu acredite nessa história? E essa história já tem 8 anos. 8 anos. Convido você a ficar de pé, meu irmão. Eu não sei se o ministério sabe a música do Eugênio: meu Senhor e meu Deus, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Se não tiver essa, pode ser outra, não tem problema nenhum. E eu sei, meu irmão, que essa experiência dessa noite quer devolver a você, restituir a você a sua identidade oracional. O poder de Deus é invencível, amém? Mas Ele quer devolver o poder da sua oração, que você volte a confiar na sua oração. Convido você a fechar os teus olhos e pedir mesmo que o Senhor renove a sua fé. Vai dizendo com as suas palavras, vai dizendo com as suas palavras: Senhor, me dá a graça, me dá o dom da fé. Eu quero o dom da fé. Eu não quero agora a cura, não peça agora a cura, não peça agora o emprego, não peça agora passar num concurso público, não, eu sei que tudo isso é importante, é legal, não peça agora uma namorada, não peça agora um noivado, não, peça agora o dom da fé. Falei: eu quero o dom da fé, porque se eu for um homem de fé, uma mulher de fé, sustentado pela fé, tudo virá. Eu quero voltar a te agradar, Jesus. Eu quero voltar a trilhar os teus caminhos. Glórias ao teu nome, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor. Vai, diga para Ele: eu creio, mas aumenta a minha fé.
meu Senhor e meu Deus. Põe o dedo nele, vai. Meu Senhor e meu É Ele que te atrai nessa noite. Tira as escamas dos teus olhos. Meu Senhor e meu Deus. Do olhar de Saulo. É Ele que te chama a suportar as demoras, Mas aumenta a minha fé. a aguentar as perseguições. Dá-me uma fé viva. Pede que Ele te dá, meu irmão. Dá-me uma fé nova. Traduzida. Vai. Traduzida na vida. Testemunhada. No amor pelos irmãos. Do amor pelos irmãos. Você vai dar uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada do amor pelos irmãos. Vamos aplaudir nosso Deus maravilhoso. Pode aplaudir aquele que acendeu a fé em você. Pode aplaudir aquele que disse que a tua fé vai crescer. Pode aplaudir, igreja. Glória a Deus.